Gente querida, o vídeo de ontem está imperdível. Falamos sobre o donatismo, a seita herética de Donato de Casaniga. Você precisa assistir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Hoje falaremos sobre as heresias e cismas sofridos pela igreja ao longo dos séculos. Visto que no século IV, com Constantino, o cristianismo ele saiu da posição de uma religião perseguida para uma religião oficial do Império Romano, isso representava o triunfo de Cristo sobre todas as ameaças anteriores. No entanto, a igreja novamente corria o risco de ser destruída através de uma crise que iria abalar terrivelmente o cristianismo, dividindo por algum tempo a igreja em duas e trazendo inquietação, medo, incertezas e, por que não dizer, pânico a muitas consciências, e isso veio a gerar certas tomadas de posição que seriam de extrema importância para o futuro. Heresias e cismas sempre fizeram parte da história do cristianismo. Muitas vezes eles eram fruto de algum erro de interpretação, mas em outras ocasiões eram um retrato de tendências morais bizarras ou ainda de cisões que remetiam a personagens repletos de orgulho e vaidade. Esses cismas e heresias deixaram cruéis cicatrizes, digamos assim, na Igreja de Cristo, na noiva de Cristo. Montano, criador do montanismo, afirmava possuir o dom da profecia e que havia sido enviado por Deus, por Jesus Cristo no caso, para inaugurar a era do Paráclito. Duas mulheres que o acompanhavam, Priscila ou Prisca e Maximila, afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. Durante os seus êxtases, elas anunciavam o fim iminente do mundo, conclamando os cristãos a reunirem-se na cidade de Pepusa, na Frígia, onde surgiria a Jerusalém Celeste, uma vez que uma nova era cristã se iniciava com essa nova revelação divina. E por mais estranho que possa parecer, o seu adepto mais famoso foi Tertuliano, um dos primeiros doutores da igreja, autor de inúmeras obras em defesa da cristandade. O que aconteceu foi que, em torno de 210, ele se reuniu ao montanismo por estar insatisfeito com o pensamento cristão e suas práticas. As perseguições à igreja aumentaram sensivelmente durante o governo do imperador Constantino, que expediu severos decretos imperiais contra a seita de Montano. Mas o montanismo continuou existindo até o século VIII. Quanta gente foi enganada por causa de uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. O gnosticismo, por sua vez, trouxe uma gama enorme de teorias repletas de especulação que quase levaram o cristianismo à extinção. O marcionismo, seita estabelecida por Marcião de Sinop, filho de um bispo, fazendo uso do gnosticismo e da velha teoria dualista iraniana, desenvolveu sua própria doutrina. Marcião acreditava no mesmo dualismo que os gnósticos, e a respeito do mundo material, digamos assim, no sentido que a matéria antagônica do bem e que, portanto, o Deus criador do ser humano, o demiurgo, é limitado e mau, pelo que sua criação material também deveria ser má. Imagina, né? O seu corpo doutrinário, portanto, partia da oposição entre justiça e amor, entre lei e evangelho. Ele rejeitava o Antigo Testamento como ultrapassado, anunciando um cristianismo que ele dizia ser autêntico, baseado na contradição entre dois deuses. O Deus da lei, o demiurgo, que seria o Deus do Velho Testamento, e o Deus do amor, como revelado por Jesus Cristo. E você pode imaginar quanto mal foi feito em nome de uma falsa fé, melhor dizendo, pregada por um falso profeta. Dá para imaginar? E no século III e IV as coisas não foram diferentes, não. No entanto, as crises heréticas do século IV vão ser infinitamente mais graves do que as dos tempos anteriores, pois devido ao seu grande crescimento, a população cristã passou a oferecer um campo muito mais vasto aos promotores de desordens que passaram a se reunir em verdadeiras anti-igrejas. Entre a grande igreja católica, apostólica e romana e as igrejas heréticas, como a de Ário, vai travar-se uma verdadeira luta de morte. O que acontece quando os não conformistas recusam a própria autoridade espiritual? O que irá acontecer se o excomungado fundar uma igreja contra a igreja? Naquela época, isso foi algo terrível que ameaçou abalar com a verdadeira fé cristã. No entanto, em nossos dias, há uma série de seitas chamadas de igrejas, não é? A nossa situação é crítica. É claro que isso ficará mais claro ao caminharmos pela história da igreja. Fato é que em nossos dias
Há uma infinidade de denominações cristãs que apresentam um falso evangelho fruto de uma interpretação muito particular de determinado líder que se autodenomina cristão, quando na verdade não traz em sua doutrina nem a sombra do verdadeiro evangelho de Cristo. Nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Eclesiastes 1, versículo 9 e versículo 10. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado para não se deixar enganar por falsos mestres e falsos profetas, os quais não possuem raízes cristãs, mas trazem dentro de si a substância de um solo infértil e estéril que desejam proliferar na vida daqueles que estão sedentos pela palavra de Deus. Procure então beber da água que somente Jesus pode dar, e eu te asseguro que a sua sede será completamente saciada. Amém? Em sua conversa com a mulher samaritana, referindo-se ao poço de Jacó, Jesus disse, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você já bebeu dessa água? Se você ainda não bebeu, peça a Jesus que lhe dê dessa água. A água que jorra para a vida eterna é dada a todo aquele que confessa os seus pecados diante de Deus, que se arrepende de cada um deles e que se entrega nos braços de Jesus, pois que a morte de Cristo é o único meio de salvação para o homem, pois é através do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo, que o homem alcança o perdão de Deus. A ira divina que virá sobre os ímpios deixará de ser lançada sobre todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É muito simples. Você só precisa falar isso para Deus. Independente do lugar onde você esteja, abra o seu coração e confesse a Ele todos os seus pecados. Peça perdão a Ele pela forma que você tem vivido e diga a Ele que você deseja que Jesus habite em seu coração e te dê a vida eterna. Se você fizer isso, com toda a sinceridade do seu coração, você vai nascer de novo. O Espírito Santo virá habitar dentro de você e ele irá te conduzir numa vida reta diante de Deus. Deus fará essa obra em sua vida. Você crê nisso? Então, manifeste a sua fé através de um comentário singelo. Sim, eu creio. E se você já é cristão e Deus de alguma forma falou com você através desse vídeo, ou se você aprendeu alguma coisa com a quantidade de informação apresentada aqui, ou se esse vídeo foi de alguma forma útil a você, deixe o seu like e comentário também e compartilhe esse vídeo com os seus contatos, também nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. E hoje à noite, não se esqueça, às 20 horas, não deixe de participar de nossa rede de oração e intercessão. Se você quer mudança, você precisa mudar também. Até amanhã.